Henker que vive duas vezes. Capítulo 44. Dois corações, 2. Capítulo 44. Dois corações, 2. Mas depois de um tempo, as expectativas de Yon-woo terminaram em decepção. Ao contrário de seus pensamentos, havia um limite para o número de almas que poderiam estar ligadas ao artefato. Número de almas vinculadas: 150. Esse é o limite ou pode ultrapassar 150? Yon-woo pensou que fosse o último. À medida que continuava capturando almas, ele teve a sensação de que o artefato estava ficando mais cheio. Era como se o navio fosse grande, mas tinha várias barreiras internas bloqueando a entrada das almas. Ele só podia adivinhar que as barreiras desapareciam com o tempo ou que seriam desbloqueadas assim que o selo fosse removido. Não era a foto que ele queria, mas ele não ficou desapontado. Isso servirá. Havia muitas outras maneiras de aumentar o poder da explosão. Yon-woo desativou gradualmente os olhos dracônicos. Ele percebeu que as almas haviam se afastado dele, como se estivessem com medo de serem sugadas pela pulseira negra. Mas eles não pareciam estar evitando Yon-woo completamente. Em vez disso, eles estavam se unindo e seguindo como um rabo. Os outros jogadores também têm almas o seguindo? Yon-woo deu uma olhada em Galliard, mas não parecia ter nenhum tipo de alma o seguindo. Ele não sabia se só conseguia ver as almas que o seguiam ou se era só ele quem tinha essas almas por perto. Mas seu interesse terminou naquele momento. Parecia que as almas não poderiam interferir fisicamente ou amaldiçoá-lo. Nesse caso, tudo bem se ele não prestasse atenção neles. E a seguir, Yon-woo verificou as recompensas do Monster Outbreak. Eu tinha 4 recompensas pendentes na janela de missão. Quando ele apertou o botão receber, várias mensagens começaram a aparecer em sucessão. Você adquiriu o título Monster Hunter. Sua força aumentou em 10 pontos. Sua destreza aumentou em 15 pontos. Você adquiriu o Olho do Rei Goblin. Você adquiriu Joia de 5 cores dos monstros. Você adquiriu 3.000 karma adicionais. Um título e 2 artefatos. Yon-woo verificou rapidamente o título. Título: Caçador de Monstros. Um título dado a um jogador que levou inúmeros monstros ao caos. O dono deste título causará danos maiores ao caçar monstros. Porém, os monstros mortos pelo jogador que possui este título se transformarão em fantasmas e seguirão o jogador mesmo após sua morte. Efeito: mais um 0 de força, mais um 5 de destreza, mais 15% de chance de causar dano crítico a monstros. Melhores chances de provocar monstros. Então e por isso, Yon-woo estava tendo uma vaga ideia do motivo pelo qual tantas almas o seguiam. Parecia ser a penalidade em troca da concessão de tais opções pendentes. Mas é claro que isso não o impediria de usar o título. Em seguida, Yon-woo identificou os 2 artefatos restantes. Ambos eram artefatos do tipo joalheria. Um deles era o olho de um monstro. Muitas veias se projetavam na superfície do olho, como se ele tivesse acabado de ser cortado da órbita, com a pupila olhando para Yon-woo. E a outra era uma joia estranha que brilhava em cores diferentes dependendo do ângulo de onde era vista. Olho do Rei Goblin. Classificação: Joias, amuleto. Classificação: B. Descrição: um olho deixado pelo Rei dos Duendes, Cranum. Ele deixou esse olho para não perder de vista o inimigo que o matou mesmo depois de sua morte. Simplesmente por usá-lo, o jogador pode ser afetado de várias maneiras pelo rancor de Cranum. Se manuseado corretamente, pode ser um bom artefato. Asterisco: inimigo do Rei Goblin. Os olhos de Cranum sempre se voltarão para o inimigo que o matou. Ele emitirá constantemente seu valor e rancor para evitar que seu inimigo seja morto por outros. Influenciado pelo artefato, o proprietário pode emitir uma onda espessa de aura e ganhar 10% de aumento de poder de ataque. O artefato também vigiará ataques invisíveis, como maldições e venenos, proporcionando 15% de chance de bloquear tais efeitos. Joia de 5 cores dos monstros. Classificação: Joias. Classificação: C+. Descrição: joias criadas pelos sentimentos de inimizade de 5 raças de monstros: Goblins, Kobolds, Gnolls, Lizardmen e Orcs. Realça e fornece ao usuário uma das características de 5 monstros. Asterisco: pés de Goblin. Terá pés mais rápidos. Asterisco: orelha de Kobold. Será capaz de ouvir sons menores. Asterisco: nariz de Gnoll. Será capaz de sentir odores mais fracos. Asterisco: olhos do Homem-Lagarto. Será capaz de ver mais longe. Asterisco: mãos de Orc. Ganhará poder físico mais forte. Por que só consigo coisas assim? Yon-woo caiu na gargalhada, apesar de tudo. Parecia que o impacto que o Monster Outbreak teve sobre eles deve ter sido enorme. Porque cada um deles tinha expressões como rancor ou inimizade em sua descrição. Suas opções eram baseadas principalmente nessas emoções, tornando-as adequadas para Yon-woo. Incluindo os itens únicos, o Olho do Rei dos Duendes era de fato o melhor artefato disponível no tutorial. Teve uma classificação de B. Considerando o fato de que o grau mais baixo de artefatos disponíveis na torre era C, era bastante alto. Além disso, o artefato tinha a capacidade de proteger seu dono de maldições e venenos. Graças a isso, Yon-woo agora poderia ser protegido de ataques que ele não conseguia sentir com os sentidos, especialmente aqueles à distância.
E o que ele mais gostou no olho do Rei dos Duendes foi a aura que ele emitia. Combina tão bem com a pulseira preta. Para afirmar o óbvio, emoções negativas como rancor e magias como maldição foram eficazes para aumentar o poder elemental das trevas, o que significa que ele poderia aumentar seu poder de ataque com elas. O mesmo vale para a joia de 5 cores. Seria um pouco inconveniente ter que passar por cada opção para desabilitar uma e selecionar outra opção sempre que quisesse mudar. Mas ainda assim, ele gostou do fato de ter obtido outra forma de aprimorar seus sentidos. Os olhos, ouvidos e nariz poderiam apoiá-lo a usar o fortalecimento dos sentidos, enquanto as mãos e os pés poderiam melhorar chumpo. É como se tudo tivesse sido preparado só para mim. Yon-woo não conseguiu evitar que a risada saísse de sua boca. Mas não era incomum que isso acontecesse. O sistema da torre tendia a dar aos jogadores coisas que lhes agradassem tanto quanto possível ao distribuir recompensas. Quanto maiores as conquistas alcançadas pelos jogadores, maior se tornou essa tendência. Foi um sistema projetado para ajudar os jogadores a aprimorar suas características. Yon-woo terminou de verificar suas recompensas. Ele empacotou as recompensas da missão e voltou para a casa de Galliard. Uma corrente? Sim, qualquer coisa que possa ser fixada servirá. Galliard estreitou os olhos com o pedido repentino de Yon-woo, mas logo sorriu. Você recebeu algo como uma joia ou uma runa como recompensa? Alguma coisa similar. Eu também sou ferreiro. Então posso ajudá-lo a transformá-lo em um artefato, se quiser, mas... Você não tem muito tempo sobrando, não é? Yon-woo assentiu gravemente. Os jogadores geralmente preferiam obter joias ou runas como recompensa de missões. A razão era porque eles não eram apenas fáceis de transportar, mas também podiam ser anexados ao seu artefato como ornamentos. Eles teriam o mesmo efeito que usá-los, ao mesmo tempo que reduziriam o incômodo de realmente usá-los. No entanto, a combinação exigia um ferreiro com habilidades em metalurgia ou alquimia, com alto nível de proficiência. Se fossem deixados para um ferreiro pouco qualificado, a opção poderia ser perdida, como acontecia frequentemente, na pior das hipóteses, tanto o material quanto o artefato poderiam ser destruídos. Além disso, Yon-woo não conseguiu combinar imediatamente as joias com um artefato, embora tenha conhecido um ferreiro um tanto habilidoso chamado Galliard. Por um motivo simples. Ele não tinha muito tempo restante no tutorial. Por enquanto, Yon-woo teve que convertê-lo em um colar ou pulseira para obter seus efeitos. Se for esse o caso, espere aqui um segundo. Galliard entrou no armazém e começou a vasculhar uma pilha de itens. Logo, ele saiu segurando algo na mão. Era uma corrente de aço comumente usada como colar. Tinha uma parte espinhosa projetando-se bem no meio da corrente, provavelmente usada para segurar uma joia firmemente no colar. Pegue. Galliard entregou o colar para Yon-woo. Pode conter uma joia nisso. Obrigado. Quando Yon-woo perguntou o preço, Galliard acenou com a mão em negação. De qualquer maneira, estava apodrecendo no armazém. Apenas pegue isso. Sério, isso não é nada comparado ao que você fez por mim. Yon-woo mais uma vez expressou sua gratidão e prendeu o olho do Rei dos Duendes na corrente de aço. Clique asterisco. Estranhamente, o olho encaixou perfeitamente na órbita. Uau asterisco. Quando preso, o colar emitia um flash vermelho como sinal de conclusão. Yon-woo pendurou o colar no pescoço. Naquele momento, o globo ocular fixado no colar ganhou vida e rolou loucamente em todas as direções. Parecia estar tentando encontrar Yon-woo. Galliard começou a rir ao ver um olho familiar. Esse é o olho de Cranon, não é? Sim. Aquele monstro, por mais inteligente que seja, ele nunca abandonaria seus inimigos. Mas nunca viu o olho dele se movendo assim, mesmo depois da morte. Yon-woo acenou com a cabeça enquanto pendurava a joia das 5 cores dos monstros em seu cinto com outra pequena corrente. Assim que entrar na torre, terei que ir lá. Yon-woo olhou para Galliard enquanto pegava sua mochila repleta de partes de monstros. Muito obrigado pela sua ajuda. Você está saindo agora? Sim. Você vai direto para a seção F, então? Yon-woo assentiu silenciosamente sem dizer uma palavra. Bem, você conseguiu tudo o que restava nesta sessão, então acho que seria a coisa natural a fazer. Galliard olhou para Yon-woo com um olhar estranho. Era algo que ele sentia desde o momento em que Yon-woo percebeu através de seu chumpo, mas ele parecia ser um cara que se recusava a ser normal com cada fibra do seu ser. Ele não sabia quem exatamente, mas esse cara o lembrava vagamente de alguém que ele conhecera no passado. Quando Galliard viu seus olhos aparecendo por trás da máscara tão brancos quanto o rosto de um fantasma, uma pergunta surgiu em sua cabeça. Que tipo de passado esse garoto tem? Galliard tentou tirar a máscara de Yon-woo quando ele curou seu corpo com o cálice de Undine. Mas a máscara não soltou seu rosto. Essa deve ter sido a opção do artefato. Mas Galliard não perguntou por que Yon-woo estava usando uma máscara tão estranha. Se ele falasse sobre estranho, ele sabia que era de longe o mais estranho por permanecer no tutorial por várias rodadas. Todo e qualquer jogador que deseja entrar na torre teve uma história infeliz e arrependida. E esse arrependimento torna-se a sua motivação, levando-os a escalar a torre. No entanto,
Foi uma história totalmente diferente para jogadores que abandonaram seus arrependimentos como Galliard. Sem a motivação deles, a maioria deles não sabia o que fazer a seguir. Quanto a Galliard, por todos aqueles anos que passou procurando o pingente perdido, ele já havia perdido a vontade de escalar a torre. E sem quem o acolhesse, não sentiu necessidade de voltar para casa. No entanto, ele também sabia que não poderia ficar no tutorial para sempre, desperdiçando seu tempo. Mas ainda assim, era algo que ele deveria pensar com cuidado, então decidiu descansar um pouco mais e tomar sua decisão com calma. Ah, quase esqueci. Aqui, pegue isso. Quando Yong-woo se virou para ver o que Galliard estava lhe dando, ele viu uma espada atirada em sua cabeça. Ele rapidamente se esquivou torcendo a parte superior do corpo e pegou a espada. Uma espada que tinha 1 metro de comprimento e era tão estreita quanto o comprimento de um dedo. O fio verde amarrado em um nó único na ponta do punho fazia com que parecesse impressionante. O que é isso? Lembra do cara que veio atrás de você? É a arma que ele tinha com ele. É uma espada bastante decente. E achei uma pena desperdiçar uma espada boa. Então a trouxe aqui. Use-o se quiser. Caso contrário, basta guardá-lo na bolsa e vendê-lo ao misterioso comerciante. Será uma boa negociação. Yong-woo balançou a espada algumas vezes. Sua lâmina era sólida e muito bem equilibrada. Até ele sabia que era uma espada bem trabalhada. No entanto, Yong-woo geralmente empunhava espadas com lâminas curtas que podiam ser seguradas com uma mão, como adagas. Uma espada longa como essa não tinha utilidade para ele. Mesmo assim, ele considerou guardá-lo em sua mochila para trocá-lo mais tarde com um misterioso comerciante, como disse Galliard. Então, de repente, Galliard fez uma pergunta estranha. A propósito, como você brigou com Aranguidan, os acampamentos base deles ficam bem em frente à entrada da seção F, eles vão causar problemas para você quando chegar lá. Yong-woo olhou para ele, perguntando-se do que ele estava falando. O que você quer dizer com Aranguidan? Você não estava apenas brigando com Aranguidan? Mas Galliard pareceu ainda mais surpreso com sua resposta. Aquele fio verde na espada é um símbolo de Aranguidan. No momento, os olhos de Yong-woo se arregalaram. Então eles não eram apenas um grupo aleatório de catadores, mas jogadores de Aranguidan? De chão guivado? Todas as peças estavam finalmente se encaixando. O sindicato de catadores que seu irmão destruiu. O súbito aparecimento de Aranguidan no tutorial. Uma fazenda humana com um sistema organizado. E Khan e Doyle, que saíram abruptamente. Se Aranguidan fosse a força por trás dos catadores, e eles estivessem enganando todos os outros jogadores sob o disfarce da justiça. E se a razão pela qual Khan e Doyle o deixaram foi para acabar com essa injustiça. Quando Khan e Doyle o expulsaram do grupo, ele sabia que não era de propósito. Mas o caminho que ele teve que seguir foi diferente do deles, eles acabaram se separando. Naquela época, ele não sabia o tamanho do perigo que eles correriam. Ele tinha certeza de que Khan e Doyle seriam vitoriosos contra qualquer um que estivesse em seu caminho. Mas o inimigo contra o qual eles foram lutar era Aranguidan. Ele não sabia quantos jogadores havia nem quão fortes eles eram. E atrás de Aranguidan, estava Cheongivado, um dos 8 principais clãs da torre. Os dois poderiam derrotar um inimigo tão grande quanto eles. Se Khan e Doyle já tivessem destruído Aranguidan, teria havido notícias disso por toda a sessão, mas durante todo esse tempo, ele não tinha ouvido nada sobre eles. Deve significar que perderam a luta contra Aranguidan. E então, Yong-woo começou a refletir sobre o quanto eles significavam para Yong-woo. Eles eram estranhos ou amigos. Ele queria se envolver ou ficar de fora. Mas quanto mais ele pensava neles, as imagens da risada confiante de Khan e dos olhos sempre sonolentos, porém penetrantes, de Doyle continuaram aparecendo em sua mente. O que mais poderia significar quando ele não conseguia tirá-los da cabeça? Além do mais, Young, você sempre foi meu herói, e espero que você não se perca mesmo quando eu partir. Havia as palavras que seu irmão havia deixado para ele no diário. No fim, Yong-woo percebeu que sua resposta já estava definida. Desgraçado. Não se sabe se ele estava se referindo a Khan e Doyle, a Aranguidan, ou a seu irmão. Enquanto ele murmurava para si mesmo, Yong-woo levantou-se da posição sentada com um brilho frio nos olhos.